Nós vamos continuar hoje com os nossos estudos sobre o livro de Isaías. Nós estamos no capítulo 34 de Isaías. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Isaías 34, para acompanhar comigo. Eu vou fazer a leitura do capítulo, são 17 versículos. Eu vou fazer a leitura do capítulo no decorrer da exposição, certo? Deixa eu só fazer uma introdução aqui, antes de eu ler aqui Isaías 34, de 1 a 4. Deus usa Isaías nesse capítulo 34 para falar sobre o julgamento de todas as nações, inclusive dos assírios, que era o povo que estava neste contexto tentando invadir Jerusalém. Então Isaías faz aqui mais um parênteses em todo o seu livro, para falar sobre o julgamento de todas as nações. E da mesma forma que lá no capítulo 13, ele usa a Babilônia como exemplo de todo o povo que é contra os princípios do Senhor, aqui no capítulo 34, ele usa Edom como exemplo de tudo que é contra o Senhor. Na realidade, ele começa de uma visão macro das nações e depois ele centraliza em Edom. Mas o capítulo 34, nós vamos estudar sobre isso, é o julgamento de todas as nações que o Senhor um dia vai julgar. Então nós vamos falar também do dia do Senhor. Então eu quero já ler Isaías 34, de 1 a 4, que diz assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. É um texto, quando você lê de primeira mão assim, dá um nó, porque, como eu já disse aqui em outras situações, é fora do nosso contexto, fora da nossa realidade. Algumas palavras que não estão no nosso dia a dia, um contexto que parece bastante estranho, mas, como eu disse também em outras oportunidades, o mesmo Espírito Santo que inspirou homens para escrever o novo, inspirou homens para escrever o velho. E Deus fala conosco através de uma passagem que em primeiro momento parece tão complicada, mas o Senhor fala conosco através dela. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Pois bem, irmãos, em princípio, o clamor do profeta continua para que o povo se volte para o Senhor. Nós vamos até o capítulo 39 nessa mesma tocada, ou seja, o profeta sempre sendo usado pelo Senhor, o Senhor sempre chamando o povo dele para voltar, para adorar, para se arrepender, para voltar aos caminhos retos do Senhor, sair dos caminhos errados, sair da adoração a outros deuses, sair daquele conforto ou daquela segurança que Judá tinha com outras nações. E isso respinga em nós também, quando nós confiamos em qualquer outra situação, em qualquer outro contexto que não seja no Senhor. Então, em princípio, o clamor do Senhor é o mesmo, para que o povo retorne, para que o povo volte a confiar nele. Como ele vai dizer um pouco mais para frente, em 45, 22, onde ele diz assim: olhai para mim, porque eu sou Deus, e não há outro fora de mim. Esse é a fala do Senhor, desde o capítulo 1 até o capítulo 39, porque a partir do capítulo 39 e 40, centraliza mais em Cristo Jesus e na volta de Cristo. E por quê? Qual é a causa
do julgamento de Deus. Por que que Deus está julgando as nações? Por que que Deus está usando o profeta aqui para julgar as nações? Não somente Judá e Israel, ou seja, Reino do Sul e Reino do Norte, mas todas as nações. Qual é a causa disso? Por que que Deus vai julgar as nações? E o próprio profeta Isaías, ele responde esta pergunta minha e sua, que talvez você tenha feito essa pergunta numa outra situação. Por que que Deus vai julgar as nações? O que que as nações fizeram para que Deus as julgue, para que chegue o dia do Senhor? O profeta Isaías, lá no capítulo 13, se você quiser abrir aí, capítulo 13, um pouquinho atrás, no versículo 11 e versículo 13, o próprio profeta Isaías, ele fala qual é a causa, por que que Deus vai julgar as nações. Ele diz assim, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e para destruir os pecadores. Se queria uma causa, está aí, os pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Quem são os responsáveis para o Senhor julgar a nação? As nações. Eu e você. Os pecadores, os perversos. Então não adianta você querer se eximir dessa culpa, que essa é sua. Essa é sua, essa é minha. O Senhor vai ter um dia que o Senhor vai julgar as nações. E os culpados desse julgamento sou eu e você. Eu e você. Então, começa por aí, entendeu? Quando você faz essa pergunta, faça essa pergunta olhando para o espelho. Entendeu? Por que que o Senhor vai julgar as nações? Aponta para o seu espelho e diz, por sua causa, que o Senhor vai julgar as nações. E esse dia vai chegar. Irmãos, o povo se fez culpado. E não somente o povo de Judá, de Israel, mas o povo de forma geral, desde Adão e Eva. Desde o pecado de Adão e Eva, o homem nasce pecador. Então, o povo se fez culpado. E eu e você estamos nessa vala. Eu e você estamos nesse caminho. Eu e você fazemos parte deste grupo. Deus um dia vai julgar todas as nações. E voltando aqui para o capítulo 34, o profeta ele usa palavras corporativas, que reflete a coletividade, e não somente Edom, ou não somente uma nação, ou Judá que seja, mas ele usa a palavra como nações, povos, a terra e a sua plenitude, o mundo, e isso aponta para um julgamento global de todas as nações. Nós vamos chegar um pouco mais para frente, onde ele especificamente fala de Edom. O Gabriel já trouxe algumas informações de Edom aqui, mas Edom é só um exemplo. Ele está pegando essa cidade, mas na realidade o julgamento do Senhor é contra todas as nações. E estas palavras, elas conduzem à indignação do Senhor por elas. Ele começa com uma imagem ampliada e ele centraliza na destruição de terras e céus. E eu estava procurando o seguinte, às vezes a gente olha para o capítulo 34, onde diz assim, virei com o julgamento de todas as nações, e uns termos aqui que às vezes a gente fica meio sem entender. Aí eu falei, Senhor, e fomos pesquisar, e todos os escritores, quase todos os escritores da Bíblia, eles falam desse dia. Os apóstolos falaram desse dia. E o apóstolo que trouxe com mais detalhes, eu acredito, este dia foi Pedro. Pedro, ele fala muito claramente desse dia. 2 de Pedro, eu espero que agora eu acertei, capítulo 3, versículos 7 e 10. Ele fala sobre este dia e como que será este dia. Ele diz assim, 2 de Pedro 3, 7 e 10, ele diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, Pedro, ele escreve aqui um cenário deste acontecimento, do dia, quando ele diz aqui, dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Guarda isso aqui na sua mente aí, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, ou seja, o dia do juízo e destruição é o mesmo dia do Senhor de Isaías 34. E Pedro vem, parece que Pedro interpreta Isaías 34 e traz com uma riqueza de detalhes para nós. Se você leu Isaías 34 e ficou com medo, a hora que você lê isso daqui, você treme as pernas. Você treme, porque isso daqui, irmãos, é verdade. Isso aqui vai acontecer. E lá no final, nas aplicações, eu vou fazer algumas a respeito disso. Isso aqui, Pedro esclarece para nós e dizendo com detalhes, vai ser assim, assim e assim. E quem que usou Pedro, inspirou Pedro para escrever isso daqui, foi o mesmo que inspirou Isaías para escrever 34 de Isaías. Então a gente pega o seguinte, o que vem do Antigo Testamento, ele vem e o Novo Testamento esclarece para nós. Ele não confronta, ele não diz o contrário, ele diz a mesma coisa. Isso para nós é maravilhoso, porque algumas pessoas dizem, o Velho Testamento encerrou em Malaquias. É? Mas só que Pedro vem e fala a mesma coisa que Isaías falou. E isso é maravilhoso para nós. Dando continuidade aqui, olha que coisa interessante. Observa o que Pedro falou. Os céus que agora existem e a terra, como que eles existem? Pela mesma palavra. Ou seja, irmãos, a palavra que criou os céus e a terra serão proferidas para destruí-los. Ou seja, quem está por trás disso? Por trás talvez seja uma expressão errada. Quem está no controle disso? Quem que criou os céus e a terra? No princípio não existia nada. Deus disse, forme isso, pareça aquilo, faça aquilo lá pela palavra. E quem é que vai dizer, acabou o dia do juízo? É a mesma palavra, ou seja, o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que vai destruir. O mesmo Deus, não é outro. Ninguém vai afrontar o Senhor e vai dizer assim, olha, eu vou destruir tudo que você fez. Não, é Ele mesmo que está no controle, tanto da criação quanto do encerramento de todas as coisas. E eu escrevi aqui, irmãos, todos deveríamos ouvir com atenção o que o profeta Isaías fala e o que o apóstolo Pedro fala. Todos deveríamos ouvir com mais atenção o que ele fala, porque o versículo 2 que eu li lá atrás diz assim, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Irmãos, a indignação do Senhor. O Senhor está indignado contra todas as nações, porque as nações abandonaram o Senhor. As nações foram para outros lados, adorando outros deuses, esquecendo, trocando e mais que isso, afrontando o Deus Todo-Poderoso. O Deus que pela sua palavra criou céus e terra e tudo que existe. E como o Marco costuma aqui ressaltar, muitas vezes eu acho interessante que ele diz, não vou falar referência que eu não vou lembrar, mas diz assim, e tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Esse mesmo Deus vai fazer isso. E aqui, irmãos, nessa indignação do Senhor, não há exceção. Não há exceção. Voltando aqui um pouco para o capítulo 34, ele é uma leitura bastante pesada e ele vai piorar daqui para frente, tá? Parece uma carnificina,
parece corpos espalhados, sem ser sepultados, maus cheiros, uma visão bastante chocante para nós. Mas aqui, no versículo 1 ao versículo 4, mas no versículo 4 nós temos o texto do versículo 4 merece uma atenção, onde ele diz assim, o exército dos céus, nem o exército dos céus. O que significa esse exército dos céus? Isso parece referir-se a exércitos de anjos, que combateriam contra o Senhor. Os estudiosos, os teólogos, não tem umas linguagens de Isaías que a gente não consegue chegar, então não dá para cravar, mas parece, até Moody diz isso, parece referir-se aos anjos que combateriam contra o Senhor. E as referências a isso é Efésios 6,12, onde diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, a mesma referência de Efésios 6,12 é para Isaías 34, quando fala do exército dos céus, que lutaria contra o Senhor. E é interessante que Jesus também fala sobre isso, lá em Mateus 24, quando ele diz que as estrelas cairiam do seu firmamento. Estrelas, naquele contexto, não seriam as estrelas propriamente dito, mas anjos. Então, é só esse comentário, é difícil a gente cravar ali, porque os comentaristas eles não chegam numa definição, mas só para nós entendermos aqui. Mas o que eu queria enfatizar nesse capítulo aqui, nesse versículo 4? Não é nem as estrelas, nem a nossa luta, mas é a grandeza do Senhor e a sua majestade. Por quê? Porque é o seguinte, porque nada pode confrontar ao Senhor, nada pode ser superior a Ele. Irmãos, quando eu e você olhamos para o céu, para o universo, nós ficamos extasiados com o tamanho, a grandeza, a beleza. Só que você viu o que o versículo 4 diz? Os céus e a terra se enrolarão diante dele, como um livro. Ou seja, você já parou a pensar a majestade, o poder, a glória desse Deus Todo-Poderoso? Os céus enrolarão como um livro diante dele. Isso, irmãos, demonstra que diante do Senhor não há quem possa se sustentar pela sua própria força. Não há quem possa fazer frente ao seu poder. Ele sempre esteve no controle e Ele sempre estará no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida, se você crê. Ele sempre esteve no controle das nações. Se você vai ler Abacuque, que o Danilo trouxe aqui um tempo passado, você vai ver que ele dizia o seguinte, eu estou trazendo a nação tal contra vocês. Eu estou no controle, essa nação vai fazer isso, aquilo. A gente vê aqui um pouco mais para frente, ele trouxe os assírios contra o reino do norte, ele trouxe os assírios contra o reino do sul. Quando os assírios estavam prestes a invadir Jerusalém, ele disse, não, volte, porque quem vai conquistar Jerusalém não serão os assírios, serão os babilônios. Jesus, misericórdia, né? Não é interessante? Hoje, com a história, a gente vê o seguinte, o Senhor estabelece, vocês vão até aqui, daqui para cá, vocês não vão, porque outros virão para fazer o que eu quero que faça. E muitas vezes nós ficamos assim, numa preocupação com coisas tão pequenas na nossa vida. E sobre esta majestade, esse poder, esse controle, essa glória, o salmista no Salmo 102, versículo 25 e 27, ele já falava para nós sobre isso. E olha que riqueza desta parte do Salmo 102, irmãos. Olha só. Ele está falando de Deus. Desde a antiguidade, fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Lembra que eu falei lá atrás? Ele fala e acontece. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Irmãos, neste salmo, novamente, o que nós enxergamos? Nós enxergamos a soberania de Deus. Porque quando ele diz assim,
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Desde a antiguidade fundaste a terra. Irmãos, é um passado inimaginável. Eu não consigo imaginar que ele sempre é. Um futuro inimaginável para minha mente. Ele sempre é. Quando ele falou para Moisés ir lá falar para o povo, libertar o povo do Egito, e Moisés, na sua limitação como a minha e a sua, disse: Senhor, mas e se eles perguntarem assim, quem mandou? O que Deus respondeu? Eu sou. Eu sou, Moisés. Diga que eu sou. Eu não fui e eu não serei. Eu sou. Desde a antiguidade, ele é. Ele é, ele é, ele é. Ele não era, ele é e ele será. Ele é. Eu sei que a minha mente e a sua mente, às vezes não conseguem entender isso. Como que é desde a antiguidade? Desde a antiguidade. É um passado inimaginável para os meus neurônios pequenos. E um futuro da mesma forma. Mas ele é o Deus que é. Sempre foi. Não sempre foi, não. Sempre é. É o nosso Deus. E, irmãos, dando continuidade aqui, do versículo 5 ao versículo 7, ele vai especificamente falar sobre Edom, dessa guerra de Edom. E essa guerra de Edom, como o Gabriel trouxe aqui, os edomitas são descendentes de Esaú. E essa inimizade aqui vem de Esaú e Jacó, mas ela remonta tempos. Ela vem de Ismael com Isaque, ela vem de Abel e Caim, e ela vem da semente da mulher com Satanás. Então, essa inimizade aqui, ela não é especificamente somente de Edom, da nação de Edom com Judá. Ela vem de um tempo um pouco mais remoto a isso. Então, vamos ler Isaías 34, 5 a 7. Diz assim: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Boza, e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os seus touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. É uma leitura assim, né? Parece uma carnificina, né? Um negócio bem pesado, né? Eu só queria começar de trás para frente, quer dizer o seguinte, que quando ele diz assim que bois selvagens cairão, ele não está falando de animais, tá? Ele está falando dos líderes de Edom. Só esse parênteses aqui. Às vezes a gente lê, mas vai matar até os bois. Não, são os líderes de Edom que não se sustentarão quando vier o Senhor. Pois é, irmãos, essa inimizade, ela é antiga. E ela se fortaleceu, vou usar esse termo aqui, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. O Gabriel trouxe aqui um resumo dessa inimizade, só que o profeta Obadias, e existe esse profeta na Bíblia, tá? O profeta Obadias é um profeta menor, ele só tem um capítulo, então você pode ler que é rapidinho. O profeta Obadias, da mesma forma, ele resume para nós essa ação de Edom contra os israelitas. Deixa eu ler aqui que eu já falo. Obadias, de 10 a 14, diz assim. Olha só, falando aqui de Edom, tá? Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, Gabriel falou que eles são parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém, e você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição.
não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade, não deveria ter ficado satisfeito com a destruição naquele dia de calamidade, não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade, não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar, não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Ou seja, o que Edom fez? Edom lutou contra Judá. Mais que isso, eles ficavam nas encruzilhadas. E quando um judeu fugia, ou ele matava, ou ele capturava e levava para os babilônios. Os edomitas eram irmãos, eram parentes dos israelitas. Edom é descendente de Esaú. Os israelitas vêm de Jacó. Eles eram parentes. Só que eles agiram contra os seus parentes. Eles agiram em favor dos babilônicos. Eles roubaram Jerusalém. Eles saquearam Jerusalém. Eles não lutaram em favor de Jerusalém. E o Senhor fala para eles aqui no começo, através do profeta Obadias: vocês serão destruídos para todo sempre. Esta foi a hostilidade de Edom contra Jerusalém. Só que, como eu disse no começo e repito agora, o capítulo 34 de Isaías não é somente sobre Edom, é sobre todas as nações. Ele pegou Edom como exemplo, da mesma forma que ele pegou a Babilônia no capítulo 13 como exemplo. E quando o Senhor menciona, quando o profeta menciona, que a espada do Senhor se embriagou nos céus, ele está dizendo que tudo que o Senhor determinou, ele vai executar. Tudo que o Senhor disse, ele vai fazer, e não vai deixar nada para trás. Ou seja, a espada aqui é a espada do juízo, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Então, tudo que o Senhor determinou, ele será executado sem falhas. E a espada do Senhor descerá para exercer juízo, para executar julgamento dos pecadores. E uma coisa, irmãos, a espada do Senhor sempre é uma espada de juízo. Não há injustiça na parte dele. Nunca houve e nunca haverá injustiça da parte do Senhor. Porque o que ele diz? Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra. Lá no versículo 7, ele está falando de um sacrifício dos líderes de Edom. E quando nós olhamos com os nossos olhos, às vezes nós não entendemos a ordem do Senhor de aniquilar, de destruir os povos. Eu posso citar aqui 3 exemplos disso. Primeiro exemplo, Jericó. Quando o Senhor mandou o povo destruir Jericó, o que ele falou? Mata tudo, acaba com tudo, não pegue absolutamente nada. Prova disso que Acã pegou um negócio lá e depois foi morto ele e a família dele. Da mesma forma, a cidade próxima chamava-se Ai. O Senhor mandou destruir tudo. Um outro exemplo disso foi quando o Senhor pediu para Saul destruir os amalequitas. Vocês lembram dessa fase? O Senhor falou assim: destrói os amalequitas. E aí, choca, não é que choca, é que eu e você às vezes não entendemos. Ele diz assim, mata homens, mata mulheres, mata crianças de peito, mata bois, mata ovelha, mata tudo. E aí, o que Saul fez? Saul poupou os bois gordos e poupou o rei dos amalequistas. Samuel veio e falou aquela frase famosa: melhor é obedecer do que sacrificar. E matou o rei, e ali naquele momento o Senhor disse para Saul: eu estou tirando o seu reino, estou dando para um homem segundo o meu coração. E aí veio Davi, essa é uma história bem resumida. Mas, irmãos, quando o Senhor fala aqui, haverá sacrifício em Bosra, é um sacrifício ao Senhor, como ele diz no versículo 8, quando ele diz aqui: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela luta de Sião. A minha e a sua forma de analisar vingança
não se assemelha em absolutamente nada à vingança do Senhor. Por que que não se assemelha em absolutamente nada? Porque eu e você somos injustos. Eu e você somos pecadores. Eu e você somos parciais. E Deus é justo e nunca agirá com injustiça. Por isso que a minha e a sua forma de analisar vingança é totalmente diferente da forma do Senhor de analisar vingança. Eu e você estamos manchados pelo pecado e julgamos injustamente, mas no Senhor não há injustiça. Ele é justo. Muito bem, irmãos, e eu já mencionei aqui, dando sequência no capítulo 34, no estudo anterior sobre a retribuição do Senhor. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco, que é para vocês guardarem uma frase que Pedro fala, que no dia do Senhor ele vem contra quem? Os ímpios. Ele vem contra os ímpios. E o que é isso? Ele vem para trazer um julgamento, a sua espada, contra aqueles que no decorrer da história não adoraram ao Senhor e o seu Cordeiro. Ele vem contra aqueles que ignoram o chamado do Senhor. Ele vem contra aqueles que não creem no teu Filho amado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Ele vem contra aqueles que ignoram a Cristo e o seu Deus. O seu Pai. Ele vem contra aqueles que deliberadamente rejeitam ao Senhor. Mais que isso, afrontam ao Senhor. Ele não vem contra os filhos dele, mas ele vem contra os bastardos, contra os filhos do diabo. Se você quer ter uma noção disso, dá uma olhada em Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Mas olha aquilo ali de novo, olhando para o espelho, porque aquilo ali é a realidade do homem. E hoje nós vivemos numa situação onde há uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, achando que tudo isso daqui é história da carochinha, isso é uma bobagem você crer nisso daí. Isso é uma fantasia, uma falácia. Só que a Bíblia diz que o Senhor vem. O dia do Senhor vem. Mas Flávio, quando vai ser? Aí você me apertou sem abraçar. Eu não sei quando vem, mas eu sei que ele vem. Ele vem, pode ter certeza disso. Isso mostra, irmãos, que o nosso Deus, além de ser justo, ele age. Ele não é um Deus inerte. Ele não é um Deus, como alguém diz, que é um relógio, ele deu corda nesse mundo e deixou o pau quebrar. Não, ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas e ele age de acordo com o seu poder. Muito bem, irmãos, até aqui vocês estão chocados ou não? Irmãos, do versículo 9 até o versículo 17, o profeta menciona um cenário desolador aos nossos olhos, falando de Edom e das nações. Vamos lá, do 9 ao 17. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela, estender-se-ão sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobre para proclamar um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos, nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali, pensa, fantasma aqui não é fantasma do jeito que você está pensando, são animais. Ali possuirão e acharão para si lugar de repouso. Alinhar-se-á ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará. E na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro.
Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou a sorte a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitará nela. A pergunta, é literal? Não sei. Não sei. Mas é a palavra de Deus. Mas o certo é que a presença de todos esses animais diz que não haverá seres humanos, porque animais como estes precisam de isolamento para viver. Se tiver seres humanos, não haverá a presença desses animais, e o texto diz que nenhuma delas faltará, ou seja, todas estarão em Edom, todos esses animais. Então não haverá príncipes, não haverá nobres, não haverá pessoas. A cidade de Edom, como diz o profeta Obadias, ela será destruída, foi destruída para sempre. Só que nós temos aqui no versículo 11, duas palavras que novamente remetem à justiça, que é cordel e prumo. Quem trabalha com construção sabe muito bem para que serve o cordel e o prumo. O prumo ele serve para você colocar uma retidão, uma qualidade, algo que você coloca lá em cima e lá embaixo está no mesmo nível, para uma parede não sair torta, não é assim? Os construtores de plantão aqui colocam o prumo lá e ele tem que estar reto, não é isso, irmão Rômulo? Tem que estar reto. Cordel também não, mas o prumo é desse jeito, você entendeu? Eu fiquei no prumo, irmão. O prumo ficou desse jeito, para você ter uma retidão, mas o cordel é uma linha. O cordel é a linha que você coloca que tem o mesmo objetivo. Todos têm que estar naquela linha, naquela distância, naquele status de retidão. E o prumo dá esse nível. Muito bem, e qual é a aplicação disso? Tal como, eu coloquei aqui, tal como um construtor, Deus tem um padrão exato de medida contra as nações e executará este padrão e nada nem ninguém modificará esse padrão. A parede de Deus não ficará torta. O padrão de Deus é um padrão reto. O padrão de Deus é um padrão justo. Ninguém ousará dizer, está errado. Usando aqui o exemplo da construção, ninguém poderá dizer, Deus, esse tijolo aí ficou de ponta cabeça. O padrão de Deus, o cordel e o prumo são retos. Irmãos, e aqui eu quero fazer uma aplicação. Se a minha e a tua salvação fosse pelo meu e o teu padrão, você sabe quem seria salvo? Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. O inferno estaria lotado. Se a minha salvação e a tua salvação fosse pelo teu padrão, você não seria salvo. Mas graças a Deus que a minha salvação e a tua salvação é pelo padrão de Deus. E você sabe qual é o padrão de Deus para a nossa salvação? É Cristo Jesus. É Ele que é o padrão. É Ele que veio. É Ele que morreu naquela cruz. Ele que pagou, perdoou os meus e os seus pecados. Percebe que quando eu falo padrão aqui, eu estou falando obras. Percebe que a salvação não é pelo meu padrão, obras, mas é pelo padrão de Deus, graça. Graça. O padrão de Deus é Cristo Jesus. E você foi salvo se você crê em Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se você já olhou para o espelho e disse, Senhor, o cordel da minha vida está torto. Senhor, o prumo está fazendo uma barriga na construção, Senhor. Eu preciso de Cristo.
Senhor, eu me lanço diante do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou um miserável pecador e eu preciso do teu padrão na minha vida. Eu preciso de Cristo na minha vida. Se você já fez isso, irmão, graças a Deus. Se você ainda não fez isso, não perca tempo. Faça isso, não para me satisfazer, nem o pastor, não para mostrar para a comunidade, mas para que o dia do Senhor, quando Ele chegar, você entrará na vida eterna com Cristo Jesus. E não para o outro lado, afastado da presença de Cristo, do Senhor para todo sempre. Muito bem, no versículo 16, ele fala também uma fala que a gente não consegue, ou seja, ele diz assim, ó, buscai no livro do Senhor e lede. A pergunta a ser feita é, que livro é este? Que livro é este? Buscai no livro do Senhor e lede. Aqui nós temos duas opções, duas alternativas, duas opções. Primeiro, o próprio livro de Isaías, que ele escreveu 66 capítulos. Este livro ficaria registrado toda a profecia de Isaías, todo o agir de Deus, tudo o que foi escrito por Isaías foi cumprido ali. Então, a primeira alternativa, a primeira opção é que o próprio registro do livro de Isaías seja este livro. Outra alternativa é o que está escrito no Salmo 139, 16, esse é meu último texto, que diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. A outra opção é que este livro está lá em Apocalipse 22, que fala que foram abertos livros, e o Senhor abriu o livro, e ali está escrito sobre toda a nossa vida. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, seja uma ou seja outra, tudo está registrado. Seja um ou seja o outro, tudo está registrado. E aí eu quero terminar mesmo dizendo o seguinte, quais são as aplicações para isso? Irmãos, nós temos 3 públicos hoje. 3 públicos, temos mais, mas 3 públicos principais. Primeiro público, que não acredita em absolutamente nada disso. Que zomba, que diz que nós estamos loucos, que isso é uma bobagem, que isso foi escrito por homens, mas foi mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, e que nós ficamos com a rapadura debaixo do braço. Quer dizer, tem um monte de situação, os caras ignoram, zombam, esse é um público. Tem um outro público que acredita, mas acha que isso não vai acontecer. É radical demais, não vai acontecer. E tem um público que eu acredito, e eu espero que todos vocês estejam neste público, que crê nisso. E mais que isso, espera isso. Espera a volta de Cristo. Este público que está aqui, e que eu creio que você faz parte, é esse terceiro público. E o que nós podemos aprender com esse capítulo 34 de Isaías? Primeiro, a soberania de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus e todos os adjetivos que você queira colocar aqui, que não vai conseguir terminar a sua vida colocando adjetivos aqui. Ou seja, o Senhor Todo-Poderoso no controle de todas as coisas. Uma outra coisa que nós aprendemos, nada está oculto. Nada está oculto. Salmo 139 fala justamente isso, que todos os nossos dias estão contados. Ele me conhece, como eu li aqui, quando eu ainda era informe. Ele conhece o meu levantar, o meu sentar, o meu ir, o meu voltar e a minha palavra antes dela ser pronunciada. Ou seja, nada está oculto aos olhos do Senhor. A sua vida não está oculta aos olhos do Senhor. E terceiro, este dia do Senhor, ele vai chegar. Esteja preparado para ele. Amém?